Você está travando, Agora Rafael. não, a aplicação está ruim. Ambiental e também... Oi? Você travou. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Sou especialista em educação ambiental, também sou mestre em ciência e tecnologia ambiental pela UESO e atualmente eu curso um MBA em engenharia do saneamento básico. Sou auditor da ISO 14001 e perito judicial, tenho 9 anos de experiência na área de tratamento de efluentes e também atuo como professor de curso técnico em meio ambiente. Então, a gente já está aí nessa estrada, aí, já tem aí uns 10 anos na área ambiental. Esse é o Rafael, no que diz respeito à atividade profissional. Então, muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. O tema que você vai desenvolver é realmente muito interessante e nem tanto, né, abordado assim como deveria. Sim. Então, acho que a relevância, né, da gente tratar esse tema vai ser muito grande. Pessoal, tem alguns alunos que são calouros, né? Então, só para entenderem aí como é que funciona o nosso sistema. O professor vai ter de 40 minutos a 1 hora para falar para vocês, para fazer a apresentação dele, e depois a gente deixa um tempinho de mais ou menos 20 minutos para quem quiser fazer pergunta. Vocês podem interagir pelo chat comigo diretamente, tá? Que aí no final eu repasso as perguntas para o professor, ou podem aguardar até o final, abrir o microfone e falar, tá bom? Então, Rafael, fique à vontade quando quiser começar. Ok, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Sim, geralmente quando desliga a câmera melhora quando a gente está assim, com a internet oscilando, tá? Tá bom, vou providenciar isso aqui agora. Só um minutinho. Por enquanto não está aparecendo, não. Começou a aparecer aí? Vou colocar agora os slides. Apareceu sua tela. Tá. Eu vou Colocar em tela cheia aqui. Tá, estou aqui. Tá aparecendo a tela cheia para vocês aí? Tá sim. Bom, então, o tema que nós vamos abordar, né, tem como título Impacto Socioambiental do Processo de Desurbanização da Cidade. A agenda de apresentação, os temas que nós vamos aí transcorrer, né, que é o conceito de impacto ambiental, as funções e definição de solo, a revolução industrial e o êxodo rural no Brasil, crescimento e concentração demográfica nas cidades, processo de urbanização no Brasil, impacto ambiental do mau uso e ocupação do solo e o impacto social dos eventos climáticos extremos que ocorrem na cidade. Bom, primeiro a gente vai falar sobre, então, o conceito de impacto ambiental, e eu gosto muito desse conceito da resolução da CONAMA 01 de 1986. Ela define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades física, química e biológica do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, essa definição, por que eu gosto de trabalhar com ela? Porque ela dá para a gente algumas informações que estão ali nas entrelinhas. Por exemplo, uma delas é que essa definição é extremamente antropocêntrica. Por que ela é antropocêntrica? Por que ela coloca o homem no centro de tudo? Porque ela vai falar, quando ela vai falar dos impactos que é decorrente das atividades humanas, primeiro ela coloca tudo que vai impactar na sociedade, ou seja,
a saúde, a segurança, um bem-estar da população, né, e as atividades sociais e econômicas, para depois falar das condições da natureza do meio ambiente. Aí vai falar da biota, das condições estéticas e da qualidade dos recursos ambientais. Ela também traz uma outra informação importante, que ela coloca o homem como o agente causador do impacto. Ou seja, por exemplo, se eu citar aqui para vocês que houve um vulcão entrou em erupção, ele vai jogar partículas na atmosfera, enxofre, tudo isso causa poluição, mas não é impacto ambiental, porque não tem uma atuação direta ou indireta do homem naquele evento, vulcão entrando em erupção. Então, ele coloca o homem como agente causador do impacto, e exclusivamente o homem. O impacto ambiental, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente também está falando que ele ocorre em 3 matrizes, ele é tridimensional. Então, ele acontece no solo, na água ou na atmosfera, nesses 3 conjugados, e aí colocando sempre impacto sobre os ecossistemas que estão inseridos dentro dessas matrizes. E o impacto ambiental, então, ele nunca é democrático, ou seja, ele sempre vai colocar os vulneráveis como os que sofrerão as consequências mais graves desses impactos. E aí, quando a gente vai falar da cidade, então, a gente vai perceber no transcorrer da apresentação que esses impactos eles vão causar bastante transtornos, principalmente naqueles que residem nas áreas mais prejudicadas da cidade, né? Nas periferias, ou no que a gente chama de franjas urbanas. Bom, e aí quando a gente fala, então, da função e definição do solo, né? Então, o solo ele é resultado de um paciente trabalho da natureza, e partículas, né, minerais e orgânicas, elas vão se soltando dessa rocha e vão formando o solo. Esse trabalho da natureza de formação do solo, na verdade, a gente está falando de intemperismo. Então, existem 3 tipos de intemperismo: o intemperismo físico, o intemperismo biológico e o intemperismo químico, né? O intemperismo físico é ocasionado pelo impacto da água, da chuva e também pelo vento. Se tem um ditado popular que é verdadeiro, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. O solo ele é resultado desse intemperismo físico também, né? Então, o impacto da água no solo vai fazendo o intemperismo, vai degradando aquela rocha e ela vai partindo e particulando e ela vai se erodindo. O intemperismo biológico, né, então, é da ação de micro-organismos, de fungos, de bactérias, de minhoca, formigas, que vão degradando essa rocha, e o intemperismo químico, né, que então que vai ser trabalhado é a questão da oxidação ali, né, com a presença de água, oxigênio, então essa rocha ela vai se fragmentando. Esse trabalho de fragmentação da rocha para a formação de um solo com horizontes, né, em geografia a gente chama de horizonte, a gente vai ver na figura ao lado ali a rocha mãe, e aí depois o solo jovem e depois o solo maduro, com esse colorido que tem, né, são o que a gente chama de horizontes do solo. É o solo maduro. Esse trabalho demora 400 anos em média, de formação de um solo maduro que é capaz de sustentar uma floresta, por exemplo. Então, é um trabalho longo e paciente da natureza, que nós podemos, enquanto homem, atuando, degradar em questão de horas. Um trabalho que foi gerado em 400 anos, no mínimo. E aí, a gente vai ver, então, quais são as funções desse solo, né, desse solo já maduro. Então, a primeira função dele é sequestro de carbono através da floresta. Então, as raízes, né, através ali da fotossíntese, vai fazer esse sequestro de carbono, essa troca entre carbono e oxigênio com a atmosfera. Purificação da água, porque a água, quando ela percola o solo, esse solo ele trabalha como se fosse um filtro, então ele vai purificar essa água até ela chegar ao lençol freático, né? Então ele vai retirar ali a degradação de contaminantes. Ele vai trabalhar também com a regulação do clima, ciclagem de nutrientes, né? O ciclo biogeoquímico, ele tem participação do solo na maioria das vezes, habitat de organismos, regulação de enchentes. Então, um solo que não está compactado e que não está impermeabilizado, dificilmente você vai ter enchente, porque você vai ter essa água que cai da precipitação infiltrando esse solo. Fontes genéticas e farmacêuticas, então aí a gente vai ter também aí a questão das florestas e das plantas e raízes, e aí começa então, a partir do item 8,
a falar acerca do homem, né, que é a base da infraestrutura humana, ou seja, o homem ele vive em solo, não tem como viver na água, né, o homem não é aquático, ele só consegue viver no solo, e aí é a base da estrutura, fornecimento de materiais de construção, herança cultural, você vai encontrar no solo, e também herança de outras culturas, né, culturas passadas, de povos passados, a gente consegue encontrar no solo, e a produção de alimentos e combustíveis. Então, o solo ele é o substrato onde ocorre a vida humana. Sem ele, a gente não conseguiria sobreviver. E a gente maltrata esse solo, como a gente vai ver aí durante a apresentação. Então, a Revolução Industrial, quando a gente fala de cidade, criação da cidade, a gente está falando a partir da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a sociedade era basicamente agroexportadora, ou seja, você colhia para sua subsistência ou para exportação. A sociedade era agroexportadora até o século XVIII. Depois, durante o século XVIII, veio a Revolução Industrial, a introdução das máquinas, e aí isso acontece na Inglaterra, né, o estopim da Revolução Industrial acontece na Inglaterra, e aí acontece o fenômeno do êxodo rural. As pessoas começam a migrar do campo para as grandes cidades em busca de trabalho. O que provoca isso? Primeiro, as inovações tecnológicas, né? Então, a Revolução Industrial, na verdade, a gente está dentro desse contexto ainda, né? A gente tem o costume de dizer que nós estamos na quarta Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, desde o século XVIII, ela vem progredindo até os dias atuais. Nós estamos aí vivenciando a Revolução Industrial. As cidades, elas estão inchadas por causa do êxodo rural, e aí essa figura que eu coloquei do lado, essa charge, ela vai materializar isso, né? O homem do campo vendo a cidade avançando sobre ele, né? Então ele vai falar, né? Um dia nós vamos fazer parte dela, porque a cidade ela começa a avançar, e a gente vai começar a perceber o porquê desse avanço da cidade sobre o campo. Então a Revolução Industrial, falando no contexto brasileiro, ela inicia em 1940 na gestão de Getúlio Vargas, e aí você tem aí uma série de indústrias que foram criadas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Fábrica Nacional de Alcalis. E eu não coloquei aqui, mas também a Petrobras nasce na gestão Getúlio Vargas, mas como não se trata de uma indústria, né, uma indústria petrolífera, então é um outro contexto, mas também tem aí a Petrobras nascendo aí dentro da gestão Getúlio Vargas. Tal como aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Brasil também. Ou seja, com a Revolução Industrial chegando no Brasil, acontece o fenômeno do êxodo rural. E aí a gente vai perceber, nesse gráfico, como é que foi o comportamento desse êxodo rural ao longo do tempo. Esse gráfico ele é separado em décadas, então, início da Revolução Industrial Brasileira, 1940, 31% da população vivia em área urbana. Em 1950, já subiu para 36%, em 1960, né, a década de 60, 45%, e aí na década de 70, pela primeira vez na história, a gente tem no Brasil uma população que reside mais nos centros urbanos do que no campo, e aí você tem na década de 80, 66%, 90, 74%, 2000, 81%, e chegamos na década de 2010 com 84% da população vivendo na área urbana. O que isso significa? Hoje, no Brasil, nós somos mais ou menos 220 milhões de brasileiros. Mais de 170 milhões estão vivendo na área urbana e apenas um pouco menos de 40 milhões vivendo na área urbana. A gente vai conseguir perceber isso quando a gente olha o mapa, né, de densidade demográfica. A gente vai perceber que as cidades, a população brasileira está concentrada basicamente na faixa litoral do Brasil. O centro do Brasil e o norte ele está praticamente inabitado. Quando a gente fala de desmatamento, esse mapa aí traz uma informação também importante. Quando a gente fala Rafael, você ficou mudo? Ativou o mudo. Calma aí. Pronto. Agora Voltou? voltou. Voltou? Beleza, vou voltar aqui para a apresentação.
Bom, quando a gente fala de concentração demográfica, esse mapa ele vai colocar para a gente, então, que a maior parte da população brasileira ela reside na faixa litoral do Brasil. Então, o norte e o centro-oeste está praticamente inabitado. Qual é a informação também que esse mapa traz para a gente, né? Quando a gente fala de desmatamento, a primeira palavra talvez que aparece na nossa mente é a questão da Amazônia, né? A Amazônia está sendo desmatada, talvez o Pantanal apareça também, né? Porque a gente tem a questão das queimadas lá, mas a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais foi desmatado ao longo da história, porque exatamente ele fica nessa faixa litoral do Brasil. Então, hoje a gente tem de remanescente da Mata Atlântica apenas 12%, né, de mata natural, né, Mata Atlântica que não foi ainda degradada. Todo o restante já foi degradado exatamente por causa dessa ocupação dos centros urbanos, que as principais cidades brasileiras mais ricas, né, estão exatamente nessa faixa litoral. Então, essa concentração de pessoas nos centros urbanos ela é ruim, não somente por causa das questões dos impactos ambientais que ela provoca, mas também por causa do desmatamento. Nós que estamos no Rio de Janeiro, a gente ainda, na cidade do Rio de Janeiro, a gente sofre um pouco menos até, mesmo sendo uma cidade extremamente quente, porque aqui a gente tem 3 maciços, a gente tem aqui 3 florestas urbanas, as 3 maiores florestas urbanas do mundo, estão dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é o Parque da Pedra Branca, o Parque do Mendanha e a Floresta da Tijuca. Então a gente consegue ter um clima um pouco mais ameno no Rio de Janeiro. Se não fosse esses 3 remanescentes, provavelmente a gente teria uma cidade extremamente quente, muito mais quente do que ela é, na verdade. Então, para a gente ter uma ideia do que é o impacto, então, da ocupação humana sobre o solo. E aí, o que provoca, então, esse êxodo rural? O que chama a atenção do homem do campo para ele vir para a cidade? Primeiro, a implantação das indústrias, né? Então, emprego é o principal motivo. O segundo, que é o processo paralelo à Revolução Industrial, foi o processo de mecanização do campo. Então, com o processo da inserção das máquinas no campo, tira emprego, essas pessoas ficam desempregadas, vêm para a cidade, então, em busca de melhores condições. A concentração de terra na mão de poucos proprietários também vai tirar emprego, vai tirar a terra desses trabalhadores e eles também virão para a cidade. E a migração dos pequenos proprietários para a cidade para poder também, então, fazer, já que eles não conseguem tirar toda a subsistência do campo, eles vêm para a cidade trabalhar para poder também fazer essa complementação de renda. E o crescimento vegetativo da população brasileira, que ao longo do tempo ele vem crescendo, assim como a população do mundo, também faz com que haja essa concentração demográfica nos centros urbanos. E quais são, então, os impactos dessa concentração demográfica? As transformações advindas da atuação do homem, ela vai provocar sempre impacto no meio ambiente. Então, onde tem homem, tem impacto. O crescimento da urbanização e da industrialização, ela gerou pressão nos recursos naturais. Então, o homem, onde ele está, ele precisa de recursos, principalmente solo e água, né? Então, a indústria, basicamente, ela precisa de solo, de um lugar para se instalar, e de água, que é o principal insumo de todo o processo produtivo. E os problemas ambientais estão atrelados, então, aos impactos pela atividade produtiva. Então, os impactos ambientais nas cidades aí tem esse link com a atividade produtiva que é desenvolvida na própria cidade. E quais são esses impactos? Então, que a gente vai começar a elencar um por um agora. Primeiro, poluição, e aí quando eu falo de poluição, lembrando das matrizes, solo, atmosfera e água, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, as enchentes, inundações e alagamento, e também o deslizamento de terra, né, que é o deslizamento de encostas. Então, a poluição hídrica, né, toda a poluição que acontece na água, especificamente na água. Então, a causa da poluição na água é o desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, sobretudo na cidade, e aí a gente vai bater forte na questão do resíduo sólido. Então, sem uma destinação correta do resíduo sólido, automaticamente esse resíduo ele vai parar no recurso hídrico, vai parar nos rios urbanos, a cidade também tem rios, então vai parar nos rios urbanos, vai causar impacto ambiental no recurso hídrico também. A poluição do solo, mais uma vez aqui falando também sobre a questão dos resíduos sólidos e a importância de a gente ter
uma política de resíduo sólido muito bem feita nas cidades, né, nos municípios, dando a destinação correta. Hoje, a destinação do resíduo sólido, que a gente tem, a técnica mais avançada que a gente tem no Brasil hoje é a questão do aterro sanitário, que não é a mesma coisa que lixão. Tá? Então, o aterro sanitário é uma técnica da engenharia de deposição do resíduo sem que haja a percolação do churume no solo e o contato do resíduo com o sólido, a impermeabilização desse solo. E também a poluição atmosférica, que é o lançamento de partículas e de gases, principalmente os gases que potencializam o efeito estufa, né? Lembrando em consideração que o efeito estufa ele é um evento natural e necessário para a nossa existência. Sem o efeito estufa, durante a noite, nós não conseguiríamos sobreviver de tão frio que seria a Terra. Então, o efeito estufa, ele são gases que tem na atmosfera que retém parte do calor que é incidido pelo Sol durante o dia, fazendo com que a Terra continue. A parte da Terra que fica no escuro, né, que fica à noite, ela permaneça aquecida, mantendo, então, a nossa vida na Terra. O que acontece é que, com as atividades industriais, os carros andando pela cidade, então a gente tem aí uma potencialização desses lançamentos desses gases na atmosfera que vão aumentar então essa capacidade, aumentando a temperatura da Terra, fazendo que então houvesse então essa mudança, que haja então essa mudança do clima na Terra através do aquecimento da Terra. Então, a poluição atmosférica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, principalmente com relação aos gases, né? Existem várias políticas que podem ser aplicadas à cidade, como a utilização de transporte público, e aí por isso o transporte público ele precisa ser efetivo, precisa ter boa qualidade para que as pessoas deixem seus carros nas suas casas e usem transporte público, e as indústrias também terem inseridos no seu processo técnicas e tecnologia capazes de não permitir com que partículas e gases sejam lançados na atmosfera, ou pelo menos de minimizar esse impacto. As ilhas de calor são fenômenos extremamente antrópicos, que é caracterizado pelo aumento acentuado da temperatura na cidade, e esse aumento de temperatura ele é ocasionado principalmente pela compactação do solo e pela impermeabilização, né, o asfaltamento. Então, o raio solar incide no asfalto e tende a concentrar esse calor na cidade em relação às áreas periféricas. Então, a cidade ela concentra muito calor, e aí a gente vai ter, então, no caso do Rio de Janeiro, uma cidade extremamente quente, mesmo tendo isso que eu falei da questão do Parque da Pedra Branca, esse amortecimento do clima do Rio de Janeiro. Ainda assim, a gente tem uma cidade extremamente quente. As ilhas de calor vão provocar também várias doenças respiratórias por conta da questão da qualidade do ar. Então, você vai ter uma qualidade do ar muito ruim. A gente tem algumas cidades no mundo que sofrem, como Pequim, na China, como São Paulo, que sofrem bastante com isso. E um outro fenômeno também relacionado a isso é a inversão térmica, né? O que é a inversão térmica? É exatamente você tem um fluxo normal, o solo incide sobre a Terra, o ar quente fica mais leve e tende a subir, o ar frio mais pesado tende a descer e fica fazendo esse ciclo entre ar quente e ar frio na atmosfera, né? E conjugado nisso também a questão da precipitação. A inversão térmica é a manutenção do ar frio na cidade. Então, o ar quente ele faz uma barreira e não permite que o ar frio ele se dissipe, ele suba, ele aqueça para poder subir. E aí a gente tem uma aparência na cidade que é aquela cidade cinzenta. E aí São Paulo é uma cidade que tem essa característica, né, de cidade cinzenta. E, mais uma vez, eu falo também de Pequim, que é uma cidade extremamente cinzenta, exatamente por causa da inversão térmica. Então, a chuva ácida também é outro impacto, um outro fenômeno causado pelo causa impacto ambiental. Então, a emissão de gases poluentes na atmosfera torna essa água que está lá, né, no estado gasoso uma água ácida. Quando ela precipita e a gente considera como ácido o pH abaixo de 5,6, e aí a gente considera como ácido o pH 5,6, e aí o que acontece?
a chuva ácida, ao atingir o solo ou atingir o recurso hídrico, ela tende a alterar aquele ambiente. Alterando aquele ambiente, você vai ter, então, perda de biodiversidade, porque muitos dos seres vivos que vivem na água ou no solo, eles não vão conseguir se manter vivos no ambiente ácido. Então, a chuva ácida, além, é claro, de prejudicar a floresta. Então, a chuva ácida, ela é prejudicial tanto ao solo quanto ao recurso hídrico. E aí, então, chegamos então às enchentes, alagamentos e inundação. Então, e aí a gente vai ver então a diferença entre eles, porque às vezes a gente confunde, né? A gente chama de enchente o alagamento, chama o alagamento de inundação. Então, a gente trouxe esse desenho. Na verdade, ele é um corte do rio de perfil. A gente está olhando um rio de perfil. Então, a gente tem aquela azul mais clarinho ali, a situação normal do rio, né, dentro da calha, sem transbordamento. Ocorre a precipitação, a chuva, você tem a enchente, que é a subida de nível do rio, mas ainda não é um transbordamento dele. Aí você tem a enchente, e aí a gente vai ver que algumas casas são construídas exatamente na área de enchente do rio, e aí, por isso, a gente tem a perda de vidas e problemas sociais, socioambientais, sendo provocados exatamente por causa da ocupação do homem em locais que não deveriam estar. Então, você morar próximo ao leito de um rio, você está fadado a acontecer uma enchente. Então, mas ainda assim, a enchente, tecnicamente, ela não é um transbordamento desse rio ainda. A inundação, sim, a inundação, o rio transborda, mas ele vai ocupar uma área que pertence a ele, que a gente chama de bacia de inundação, também conhecido como várzea. Então, o rio ele transborda, de acordo com a precipitação, ele há esse transbordamento e ele ocupa uma área que, na verdade, pertence a ele. O que acontece é que a cidade ela cresceu tanto que ela começou a invadir áreas que não deveriam invadir, como as bacias de inundação e áreas de enchente. O rio ele está lá, ele vai encher com a chuva e ele vai transbordar, ele vai ocupar uma área dele. Então, o impacto ambiental, nesse caso, ele vai ser transformado num impacto social, porque, na verdade, ele só se transforma num problema porque as pessoas estão morando, né, estão construindo casas em locais que não deveriam estar. Outra questão importante é que os rios eles têm a sua mata ciliar, que é uma área de proteção permanente, que no Brasil não varia mais do que 100 metros da calha do rio. Então, 100 metros da calha do rio, né, para o solo, você tem ali a mata ciliar, até 100 metros. Tem rios que são menores. Essa área ela não deve ser ocupada, que é uma área de proteção permanente. Mas só que como a cidade ela cresce, as pessoas que vieram do campo são pessoas que não têm recursos, então elas foram ocupar as periferias da cidade e as construções elas foram feitas sem planejamento urbano, acabou que muitas moradias foram construídas nos leitos dos rios. E aí a gente acaba acontecendo um impacto ambiental. O alagamento é exatamente na área da cidade, quando você tem a compactação do solo, você tem a impermeabilização desse solo, e aí você tem, então, as bacias que são formadas exatamente por causa dessa compactação, ali há o alagamento. Não tem nada a ver com a questão do rio. É a chuva que cai na cidade e que cria aqueles bolsões, né? A gente chama de bolsões de alagamento, que são pontuais e podem ser bem extensos. O que ocorre também? O alagamento ele pode acontecer próximo a essa questão da inundação. E aí você junta alagamento e inundação, bairros inteiros são tomados por água. O carregamento desse rio pela chuva ele deveria ser lento, numa condição em que o solo ele está naquela figura que a gente colocou, né? O solo maduro, sem intervenção humana, a água ela vai infiltrar nesse solo, vai carregar o lençol freático e vai carregar o rio aos poucos. Com o solo compactado e permeabilizado pela presença humana, o rio, a chuva, quando vem, ela carrega o rio de maneira muito rápida, e então esse transbordamento ocorre de maneira muito veloz, e não dando tempo, às vezes, nem de famílias deixarem suas casas, né? Ele ocorre muito rápido exatamente por causa do carregamento rápido desse rio, por conta da impermeabilização do solo. E aí a gente tem, então, os deslizamentos de encostas. As encostas também são áreas que não devem ser ocupadas. Eu tenho bastante admiração pelos
pelos engenheiros, porque eles arrumam solução para tudo, mas uma questão de encosta e leito de rio, a solução é não ocupar, porque cedo ou tarde vai acontecer uma tragédia. Então, a gente está olhando essa figura, o número 1 ali é a área de mata, então você tem uma encosta com a área de mata, a área de ladeira, que é exatamente essa área do meio da encosta, a área canalizada, que é um pouco mais abaixo, e as construções irregulares ali, que vão, as pessoas que vão morar na área de encosta. O que acontece? Uma encosta, o que segura ela são exatamente as raízes das árvores e das plantas que estão ali. Quando a gente retira as árvores, desmata essa área e constrói casa, é líquido e certo. Uma hora a precipitação vem, chove bastante, o solo encharcado ele tende a deslizar. As ruas que são construídas nessa área, elas viram praticamente canalização desse escorregamento, dessa encosta. Então, vem com muita velocidade e arrasta tudo que tem pela frente. As casas, prédios, comércio, vai tudo embora quando essa encosta desliza. E aí, por que há essa chuva, essa quantidade de chuva no Brasil, né? Chove bastante. Esse climograma é o climograma do Brasil, né? Então, cada cidade a gente consegue montar um climograma das cidades, dos bairros, por região. E um climograma nada mais é do que esse gráfico e que a gente tem um regime pluviométrico, as precipitações, que está aqui na nossa tela do lado esquerdo, e a temperatura, né? Então, a gente vai relacionar temperatura, variação de temperatura e precipitação. Lembrando que o clima é diferente de tempo. O tempo é como a gente vê o agora. Por exemplo, você pode sair aí na sua casa agora e falar, pô, tá calor. Então, tá frio. Isso é o momento. O clima, ele é essa variação ao longo de pelo menos 30 anos. Então, por exemplo, clima tropical. O clima tropical tem as características dele, né, que uma delas você não tem as estações do ano bem marcadas, você tem um regime pluviométrico bem alto, e principalmente acontecendo entre novembro e abril. Essas são as características do regime tropical, né, do clima tropical. E aí você tem o clima equatorial com as suas características, o clima temperado, mas o importante é a gente saber que o clima é a variação do tempo ao longo de pelo menos 30 anos, né? É essa medição que é feita ao longo do tempo. E o tempo é o que a gente percebe no momento. Então, a gente percebe nesse climograma que a precipitação no Brasil, de uma maneira geral, em média, ela é superior a 80 milímetros, que é um número bastante elevado de chuva que acontece lá por meio de outubro. Então, isso média no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, na região amazônica, chove quase o ano inteiro. No Rio de Janeiro, entre outubro e março, é o que a gente chama de período úmido, onde tem bastante chuva, né? O inverno a gente chama de período seco, onde quase não tem chuva. Então, a gente vê que a precipitação ela é muito alta. Então, o risco de, nas cidades, a gente acontecer alagamento, de a gente acontecer uma inundação, uma enchente, e causar prejuízos humanos, prejuízos econômicos e sociais é muito grande, tanto quanto a chuva quando ela acontece numa região de encosta onde você tem casas construídas. Um ponto importante também, né? A cota altimétrica limite para a gente construir casa é de 100 metros, cota 100. Então, em relação ao nível do mar. Então, até a cota 100 a gente consegue construir casas e legalizar. Acima da cota 100, não consegue legalizar, essa casa vai ser aí interditada pelo poder público e vai ser desocupada. Tá? Então, não pode construir casa acima da cota 100. No entanto, a gente vê várias e várias construções acima da cota 100, porque também não há uma fiscalização e também não há uma política de habitação nas cidades, né? Tudo muito desorganizado, aconteceu de maneira muito desorganizada e acontece ainda de forma desorganizada. Bom, aqui a gente tem duas fotos, né? Uma foto é do bairro Maravilha, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, é o Rio Piraquê, aqui bem do lado esquerdo, e a gente vê, então, num dia de precipitação, né, muito forte, esse rio ele transborda para a inundação, né, ele tem a enchente e transborda.
as casas, a gente vê casas aqui até no leito do rio, né? Bem próximo ali à canalização do rio. Então, o que acontece? Esse bairro, né, o bairro Maravilha, ele não poderia ocorrer, não poderia estar exatamente onde ele está, que é próximo ao leito do rio ali. Então, o bairro ele tende a todo verão passar por um processo terrível de inundação e de enchente, né? E também de alagamento. Aqui no lado direito a gente vê aí o que aconteceu lá na região serrana, em Petrópolis, né? Houve uma precipitação muito forte, muita chuva, e aí o morro da oficina ele desce, né? Então há um deslizamento de terra, as casas que estão ocupando ali aquela área, elas vão embora, perderam-se mais de 200 vidas ali, então a gente vai perceber que essa ocupação irregular, ela não só traz prejuízo econômico, mas principalmente ela traz prejuízo de vidas, né? Pessoas morrem nesses eventos extremos que acontecem cada vez mais exatamente por causa da inversão térmica, por causa de todo aquele conjunto de impactos que a gente vê acontecer, que a gente, né, transcorreu, eles vão ocasionar com que o regime de precipitação seja cada vez maior em um espaço cada vez mais curto. Então, vai ser muito comum a gente ver encostas deslizando e também rios transbordando nas cidades por conta dos impactos ambientais provocados pela ocupação irregular das cidades, né? Então, os impactos, a exposição, ela sempre é dos mais vulneráveis. Então, os mais pobres, eles vão estar mais vulneráveis a todo tipo de doença, morte, perda material e impacto econômico. Então, o impacto, ele nunca é democrático, ele sempre atinge com mais violência os mais pobres. O processo de urbanização desorganizada, ele põe os mais vulneráveis em risco de desastre ambiental, e eu coloquei esse desastre ambiental entre aspas. O êxodo rural proporcionou, então, a concentração demográfica na cidade, provocando um processo de urbanização completamente desorganizado. Então, houve ocupação de áreas irregulares. Então, a ocupação de áreas irregulares nas franjas urbanas e áreas de encostas pode ocasionar sérios desastres socioambientais. Somente um bom planejamento urbano, saneamento básico, políticas públicas de habitação poderá, pelo menos, minimizar os impactos decorrentes desses eventos climáticos e a crise que vivenciamos. Aí eu deixo essa pergunta para vocês, né? Se essa crise que nós vivenciamos, ela é ambiental ou ela é civilizatória? Ou seja, ela é provocada por uma questão ambiental somente, ou é o homem que está provocando esses impactos, né? Eu deixo essa pergunta para que nós possamos aí refletir sobre isso, e aqui eu encerro a minha apresentação e agradeço aí a oportunidade. Rafael, foi excelente, muito obrigada. Realmente são questões muito importantes, eu até coloquei ali no chat, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, com certeza não temos como esquecer Petrópolis, que foi muito recente, né? Sim. Nós tivemos aí essa grande tragédia, mas nós tivemos pelo Brasil várias outras cidades sendo atingidas nessas últimas chuvas. Março, né? Foi em março, acho. E a gente vê, né, que é um fenômeno que está recorrente, está acontecendo a todo momento, e ainda assim, né, as políticas públicas não são feitas em prol de melhorar isso. Então, é realmente bastante complicado. Eu acho que é aí que a gestão ambiental também se coloca como, né, um ponto muito importante, né, porque é esse o papel, né, do gestor ambiental, começar a pensar, uma vez atuando nos órgãos públicos, pensar em políticas públicas, e atuando nos órgãos privados, né, tentar aí amenizar esses impactos. Pessoal, agora a gente abre para as perguntas. Antes de passar para as perguntas, só deixando aqui, já coloquei o link para a emissão do certificado, tá? Vocês precisam fazer a inscriçãozinha ali para emitir o certificado. Tá no chat. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, abre o microfone e é com vocês.
Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professora Luana. Meu nome é Sebastião Rufino, eu sou aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Aquele questionamento, professor Rafael, que o senhor deixou, né? Se é uma questão climática ou, digamos assim, governamental. Na minha humilde opinião, professor e professora, eu acho que isso é uma questão mais do ser humano, porque a gente vê cada vez mais os líderes políticos mundiais que têm o poder na mão de fazer alguma coisa, né, principalmente porque o que o líder da nação determina, o resto caminha. Eu acho que tem a ver com decisões políticas, porque a gente vê a China, que vai se tornar a primeira potência do mundo, em alguns anos, não está nem aí com a questão ambiental, jogando milhões e bilhões, eu acho, de toneladas de monóxido de carbono no ar, né, não quer nem saber para o clima. Os Estados Unidos, a gente teve um ex-líder da nação, né, Donald Trump, que desdenhava da questão ambiental, né? A gente vê no nosso país, infelizmente, um líder também que é descompromissado com a questão ambiental, entre outras nações, né? Se eu fosse citar aqui, seria inúmeras nações, e principalmente as nações mais ricas do mundo. Elas não estão, em grande maioria, não estão nem aí com a questão ambiental. O capitalismo impera e a gente sabe que é uma questão urgente e emergente, porque as consequências, como o senhor falou aí, são trágicas para todo mundo. Tem a questão de encosta, de pessoas que moram não deviam morar, né? Mas, enfim, a gente sabe que na maioria das vezes são políticas, essas questões ambientais. Eu acho que o peso principal, a gente sabe que o Sol libera algumas tempestades solares que aquecem a Terra, tal e coisa, mas, enfim, não é o fator primordial. Na minha simples opinião, eu acho que tem muito a ver com decisões políticas de líderes mundiais que estão descompromissados com a humanidade. Eles querem saber apenas de capital. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Sebastião, tudo bem? Você tem razão, Bom, cara. O que acontece? A industrialização, os países mais industrializados, as que a gente chama de potências econômicas, são os que mais poluem. Isso aí eu acho que é consenso. E o protocolo de Quioto, que aí fala do crédito carbono, na verdade, o protocolo de Quioto, o que ele fez? Ele deu aos países, às potências econômicas, o direito de comprar crédito carbono dos países que não são industrializados. Então, por exemplo, eu sou uma superpotência, eu sou os Estados Unidos, muito industrializado, eu não posso, por uma questão de crescimento econômico, eu preciso continuar crescendo, eu não posso deixar de poluir. Mas você, que é um país pobre lá da África, né, então, o que acontece? Eu vou lá e compro os seus créditos. Você não vai poluir, você não vai poluir porque você não tem indústria, então eu vou lá e compro os seus créditos e continuo poluindo aqui. Só que o impacto ambiental, a gente tem que pensar ele local e globalmente também. Então, o que está acontecendo hoje? A Terra está aquecendo, isso tem a ver com a questão da atividade humana. Vai chegar ao ponto, se a gente não der um freio nisso, a gente vai chegar no ponto de não retorno, e está muito perto disso já. O que é o ponto de não retorno? É o ponto que você não tem como mais voltar atrás. Vai tudo ruir. Então, é possível desenvolver economicamente olhando para as questões ambientais? Cara, teve a eleição agora na França. E aí eu acompanhei as eleições lá na França e o presidente eleito, que foi reeleito na verdade, ele disse o seguinte, que a França vai se tornar um país ecológico. Então, olhando então para as questões ambientais. Mas assim, se a França fizer isso e os outros países não fizerem, não vai adiantar, entendeu? Não tem como. Tem que ser o conjunto, né? Por isso a ONU tem feito um esforço, né? Colocando lá os painéis climáticos, os cientistas têm dado a sua contribuição, mas assim, a questão econômica ela acaba se sobrepondo, vai acabar se sobrepondo até
quando não sei, as questões de sobrevivência, porque a questão ambiental é uma questão de sobrevivência nossa. O homem não vai conseguir viver com uma terra totalmente degradada. É uma questão de sobrevivência. Alô, meu amigo? Tá ok, professor. Me metendo já nessa discussão, né? Porque eu acho super interessante. Tudo que o Rafael falou, eu concordo, né? E eu só queria lembrar, né, que, na verdade, a gente está recebendo esse alerta desde a década de 60, especialmente 70, né? Quando a gente teve a Conferência de Estocolmo, né? Então, a gente vem com os relatórios, né, com o nosso futuro comum, né, com as tentativas depois na Rio 92 da Agenda 21, e sempre batendo nessa tecla, olha, alguma coisa tem que mudar, se não mudar a situação vai ficar complicada. E realmente falta vontade política e ainda tem essa questão que vocês falaram muito bem, né? Os países desenvolvidos, eles engolem os subdesenvolvidos, né? Os em desenvolvimento, que hoje não se usa mais o termo subdesenvolvido, né? Em desenvolvimento. Na verdade, assim, os países mais pobres, eles ficam com todo o ônus, né? Muitas vezes tem a riqueza, como é o nosso caso, né? A gente tem as riquezas naturais, mas a gente fica com todo o ônus, né? Por exemplo, impensável que no Brasil tenha tanta gente passando fome quando nós estamos entre os maiores produtores de várias culturas, né? Inclusive a agropecuária também, né? A agropecuária também é muito forte. E mesmo assim a gente tem uma parcela importante da população passando fome. A gente acaba sempre ficando com o ônus, com o prejuízo. Então, desmatou para fazer pasto? A gente vai sofrer os primeiros impactos disso. Embora, né, acho que hoje as pessoas já estejam começando a entender muito mais que a situação é global, né? E que algo que acontece aqui vai interferir em outros lugares, mas o impacto imediato é nosso, né? A população passando fome, são os povos indígenas sendo desalojados lá, né? Principalmente ali na região da Amazônia, tem muito disso. A gente perde solo, que a mineração tem um impacto absurdo, principalmente quando ela é clandestina, né? Então, é interessante isso, né? Como que a gente está desde da segunda metade do século XX ouvindo, falando, discutindo, e a gente só vem piorando, né? É incrível isso. A gente precisa realmente de um movimento que mude essa visão, né? E acho que o Sebastião citou uma coisa muito importante, a questão do poder público, né? Eu acho que a gente precisa pensar nessas questões na hora do voto, já que a gente ainda é um país democrático, né? Então, acho que essas questões são realmente muito importantes. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? O professor e professor, o homem ele está brincando com a natureza, só que ela cobra e cobra muito caro. Com certeza, Sebastião, sem dúvida. Eu vou abrir então para o Albert. Manda ver, Albert. Tá contigo. Tá fechado o microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o microfone para você. Tá mudo, Albert. Não estou conseguindo te ouvir. Quer dizer, ninguém tá. Vou passar para a Patrícia enquanto você tenta resolver aí seu microfone, tá, Albert? Patrícia. Boa noite, professora Luana, todo mundo, professor Rafael. Ótima aula. No início tive um probleminha, até falei com a Luana, acho que a minha internet estava um pouco lenta, eu não estava conseguindo acompanhar as imagens, mas espetacular, parabéns, professor Rafael, foi ótimo, muito esclarecedor, aquela parte realmente sobre enchente, alagamento, sempre
surge alguma dúvida. Assim, eu acho que todo o assunto relacionado a meio ambiente, eu gosto de me envolver bastante, sou muito interessada no assunto e não pergunta, assim, eu não tenho, porque acho que foi tudo muito esclarecedor. É mais só uma questão mesmo de me posicionar, que em relação a tudo, principalmente ao Rio de Janeiro, concordo com isso de, às vezes, nem foi puxado muito esse assunto, mas eu vou até falar sobre ele, que é sobre, assim, às vezes você faz uma mudança, a gente pensa: "Pô, será que é a minha mudança na minha casa, eu separar o lixo, eu usar menos água, essa mudança é uma eu vou continuar fazendo? Vou, eu vou, porque está em mim ser assim, mas, é o todo, a gestão totalitária, né, é a gestão governamental. Então, essa parte aí que fica, enquanto não entrar essa consciência, nós estamos realmente com os dias contados, né. É porque as pessoas acham que quando a gente fala: "Ah, estamos com os dias contados", parece que o mundo vai acabar amanhã. Não que não possa acabar, mas os dias contados é que dá para você já ir programando, entendendo, quem está lendo sobre o assunto, que 30, 40 anos, então, não é nada, é um assunto que já vem sendo tocado desde antes da Eco 92, muito antes, né? Desde Acordo de Paris, enfim, tudo que vem se falando, mas eu acho que o Brasil ainda é um país que não pensa, não tem esse pensamento social, e ambiental como um todo. É uma coisa muito, infelizmente, né, é uma coisa, tipo, pensando muito no agora, todo mundo só pensa no agora. Quem mora do lado, de um rio, como o professor Rafael colocou, a pessoa não pensa que: "Poxa, possivelmente vou sofrer por morar do lado de um rio", porque quase assim, vamos dizer que quase toda a população que mora ao lado de um rio, ela joga o seu esgoto, ela não tem uma consciência: "Não, vou construir uma fossa, um sumidouro, vou dar um", enfim, fazer um outro tipo de eu não tenho um saneamento básico, né, não tenho esgoto, não tenho uma companhia, então eu tenho que, não, a maneira mais prática é: vou puxar um cano daqui da minha casa e vou jogar ali no rio. E é dessa maneira que é tocado. Infelizmente, o brasileiro pensa assim. O brasileiro só pensa no benefício próprio, no agora, no "ah, que se dane, não é para mim, é para daqui a 50 anos, sei lá, 60 anos. Ah, eu já não vou estar mais aqui". Então, é um pensamento muito mesquinho, né? Muito, não tem nem mais o que comentar. É assim, eu sou uma pessoa que eu faço muito a minha parte, mesmo entendendo que a minha parte não é, não vai fazer diferença. Fica até meio puxado às vezes quando eu converso com alguém, eu falo assim: "Adianta eu separar o lixo?" Aí quando eu falo: "Pô, não adianta". As pessoas acham que eu vou parar de fazer. Eu não vou parar de fazer, mas é que eu acho que não adianta no globalizadamente, assim, né, não adianta para o todo. Adianta, eu estou fazendo a minha parte, mas não adianta para o total. No Brasil, eu como o que eu quero ou eu como o que dá? Eu como o que dá. Eu vou para o trabalho, no meio de transporte bom, como eu quero chegar, ou eu vou como dá? Eu vou como dá. Então, o final se resume a isso. Vai como dá, né. Então, como vai o meio ambiente? Pô, ele vai como dá. E é assim que vai se tocando, né, ninguém está pensando, todo mundo está: "Pô, a água não vai acabar, a poluição, tá num nível sustentável". Eu não acho que está num nível sustentável. Então, mas, posso continuar tentando fazer minha parte? Vou continuar, né, vou continuar.
não sei futuramente, não sei em que nível político eu possa me encontrar mais para frente, não tenho nenhuma ambição política, mas eu não sei, de repente, a gente se envolve numa causa política, e aí você, sendo um gestor ambiental, lógico que você vai priorizar os seus princípios, o que você acredita, e você vai tentar fazer com que a massa pense daquela maneira correta, né? Pense como você, que eu sou a dona da verdade, não, mas que você tenta mostrar que a maneira correta é bom para todo mundo. Mas, infelizmente, nem todos pensam dessa maneira. Enfim, parabéns, Rafael, espetacular. Com certeza, graças a Deus, Luana salva todas as aulas para nossa salvação. Luana grava, deixa tudo salvo e para a gente ter acesso, para a gente consultar. Então, naquele momento de desespero que bate uma duvidazinha, tem como você recorrer ali a um videozinho que está salvo. E graças a Deus são sempre Luana e professora Raquel, tenho que citar a professora Raquel, são espetaculares. A Unileia sempre de parabéns. Assim, sempre que eu participo, são incríveis. São conversas, né? Aulas incríveis. Depois tem sempre esse bate-papo que é incrível também, porque a gente escuta várias opiniões, nem sempre concordamos com todas, nem sempre as pessoas concordam com a nossa, mas é um espaço, poxa, indescritível de legal, de participativo, de inclusivo. Muito bom, eu estou adorando. Parabéns, professora Luana, e parabéns demais, professor Rafael. Obrigado, Patrícia. Com relação a tudo isso que você falou, eu concordo plenamente, né? E eu gostaria de falar alguma coisa importante para vocês aqui, né, que é relacionada vai fazer link com o que você falou, que é a questão do mercado de trabalho para o gestor ambiental. Porque se os governos eles não estão fazendo a parte deles, a gente está vendo o movimento das indústrias tentando fazer a parte delas. Então, a iniciativa privada ela está tentando, pelo menos, né, fazer alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, você tem a cultura ESG chegando muito forte. Que é o ESG, né? Anteriormente, nós tínhamos a questão da sustentabilidade. Hoje, já ampliou para o ESG. Muita gente confunde ESG e sustentabilidade, não é a mesma coisa, né? A sustentabilidade ela é pautada num tripé, que é o social, o econômico e o ambiental. E o setor privado vem buscando isso. Por exemplo, a Ambev, a Coca-Cola, elas não compram matéria-prima de empresas que não estejam ambientalmente corretas no sentido de ter a sua licença ambiental, de ter uma política ambiental que seja razoável com as questões dos impactos ambientais. Eles fazem auditorias nos fornecedores. Então, a gente vê um pontapé aí partindo da iniciativa privada, tá? Os governos não estão muito, não. Ainda assim, a gente vê algum movimento aqui e ali, mas muito fraco. Mas a iniciativa privada ela tem se movimentado. O que é a cultura ESG? A cultura ESG ela é uma sigla norte-americana, né? Uma sigla inglesa, na verdade, que é ambiental, social, e aí sai o econômico e entra a governança, que aí amplia muito mais o leque. Esse mercado, ele é um mercado que é nosso. O nosso, que eu digo, dos gestores ambientais, né? Então, sugiro a vocês a buscar informações sobre o que é o ESG, a sigla é ESG. Né? Então, busca informação sobre isso, porque a empregabilidade está aí nesse meio. E o outro meio também, que está o boom agora no Brasil, que é a questão do saneamento. Tá? O saneamento básico também está gerando bastante emprego. Eu tenho 9 anos de experiência na área, e eu nunca fiquei desempregado trabalhando com tratamento de água. Tá? Então, as empresas também têm investido em tratamento de água, principalmente para reuso, tá? No seu processo produtivo. Então,
Fica aí uma dica para vocês aí, né, em relação ao que a iniciativa privada tem se movimentado para fazer e aonde a gente pode buscar as melhores colocações. Excelente. O ESG nós tivemos na nossa Semana do Meio Ambiente e na Semana de Conscientização Ambiental, que nós tivemos no ano passado, né? Uma em cada semestre. Nós tivemos um palestrante, o mesmo palestrante, que trouxe visões diferentes. E é muito interessante, realmente, né? É uma área muito forte. No meu canal do YouTube, pessoal, depois eu vou compartilhar com vocês essa palestra, e lá no canal tem as palestras da Semana do Meio Ambiente e também da Semana de Conscientização. Eu vou passar, então, a palavra para o Walber, que acho que agora ele conseguiu resolver lá. Agora sim. Boa noite, professor Luana, boa noite, turma, professor Rafael, muito prazer, meus parabéns aí. Foi muito esclarecedor a sua palestra. Minha pergunta, professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo, meu amigo, pode falar. É o seguinte, o senhor, como tem muitas aí, vamos dizer, facetas, né? Graças a Deus. O senhor é o perito, né, ambiental e especialista na certificação. Falou de áreas irregulares, citou até agora aí Jardim Maravilha, que eu conheço, moro aqui também em Campo Grande, e irregulares. Eu queria saber das áreas que são, vou abrir aqui entre aspas, regulares, né, que também prejudicam aquela chamada zonas de sacrifício, que eu estudei um tempo atrás aí, né? Não sei qual foi a disciplina, mas eu sei que estudei, dei uma olhadinha, e me veio à mente essas empresas que são legalmente, né? Atuam legalmente, mas que também prejudicam. Aqui o senhor deve conhecer, não sei se o senhor é daqui da área, tem a CSA, a Gerdau. Eu moro aqui há 40 e poucos anos e vejo a degradação aqui da nossa Bahia, porque eles usam ali o canal de São Francisco, né? Eu boto em todas as minhas apresentações aí que pedem, né? Que eu gosto de pescar. E eu vejo isso claramente, essa diminuição de peixe, né? De vida marinha, essa degradação. O senhor, como perito, aí vai minha pergunta. Depois de uma certificação, como é que é feito com essas empresas? Há uma constância na verificação, na atualização, ou é só aquela maquiagem, né, que também dá o nome, de uma indústria verde, uma indústria que pratica, como o senhor falou aí mesmo, que elas estão querendo mais, buscam, mas, na realidade, aqui, pelo menos, a gente não tem visto muito isso. Como leigo, tá, professor? Eu sei que o senhor pode ter mais consistência aí. Tá, boa noite, meu amigo. O que acontece, né? Ali na Baía de Sepitiba, tá falando aí da Baía de Sepitiba, né? Aquela área ali. Muitas indústrias ali vêm desde... O que acontece? O licenciamento ambiental no Brasil, ele começa a partir de 1981, quando o governo, então, insere a Política Nacional de Meio Ambiente, e aí, na Política Nacional de Meio Ambiente, você tem ali elencadas atividades que são potencialmente poluidoras. E aí, a partir de então, você começa a trabalhar o licenciamento ambiental. No caso do Rio de Janeiro, o licenciamento ambiental ele é feito pelo órgão estadual, que é o INEA, ou pelo órgão municipal, no caso da cidade do Rio de Janeiro, a secretaria, que não é mais a Secretaria de Meio Ambiente, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma aberração. Isso aconteceu de janeiro para cá, saiu o licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas, enfim. Bom, o que acontece? O licenciamento ambiental ele tem um período mínimo e máximo. Gera em torno de 10 anos ali. Então, uma indústria que é potencialmente poluidora, por exemplo, a CSA, ela tem lá a sua licença ambiental. Na licença ambiental, quando ela dá a licença quando ela faz o seu processo dá entrada no seu processo de licenciamento, que é a licença prévia, onde ela apresenta os projetos,
o projeto, né, que ela quer implantar, ali ela vai também entregar um estudo de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Então, no EIA-RIMA, ela vai trabalhar ali com todos os impactos ambientais que ela vai causar e tudo que ela vai fazer para remediar. Qual é o problema que existe nesse processo? Aí o órgão ambiental vai lá e concede a licença. 10 anos para você trabalhar ali. Qual é o problema nesse processo? O problema é que a gente vive hoje um processo de flexibilização das licenças. Então, é um processo de autogestão. Ou seja, o órgão ambiental confia que o empreendedor, ou seja, que a indústria, que o posto de gasolina, que é um objeto mais de estudo, e que todas as outras atividades que são potencialmente poluidoras, elas vão fazer aquilo que elas prometeram no seu projeto, quando elas entregaram o seu EIA-RIMA. E aí, quando que isso vai interromper? Quando há um crime ambiental muito grotesco, do tipo, começou a aparecer muito peixe morto na Baía de Sepetiba. Vamos investigar, e aí você constata que foi uma indústria ou outra que contaminou. Ou quando há uma denúncia de qualquer cidadão que vai lá e denuncia um crime ambiental. E aí a Polícia Ambiental vai lá, o Ministério Público, e aí, enfim, aí perde-se a licença. Porque a licença, embora ela tenha uma duração que vai até 10 anos, ela não é fixa, ou seja, eu posso perder a minha licença se eu não cumprir com as condicionantes que a licença me dá. Ou seja, o governo diz para mim quais são as condições que eu posso atuar. O problema que existe nisso é exatamente que não há uma fiscalização. O governo ele não fiscaliza. Então, fica muito na mão do empreendedor. O governo confia que o empreendedor está cumprindo com as condições da licença. A não ser que aconteça alguma coisa muito gritante, que chame muita atenção. E aí sim o governo, através da sua polícia ambiental, a secretaria, o Ministério Público, vai lá ver o que aconteceu. Se nada disso acontecer, se tudo transcorrer dentro de uma certa normalidade, cara, ele vai ter a licença dele daqui a 10 anos. Ele vai entrar com um processo para renovação, ele vai renovar a licença dele e vai continuar tocando o barco tranquilamente, a não ser que algo estranho aconteça, do tipo um impacto ambiental muito forte, um crime ambiental que chame muita atenção, ou uma denúncia. Caso contrário, o barco vai continuar rolando, não tem jeito, entendeu? É o chamado enquanto não der ruim, né? Exatamente isso, exatamente isso. Eu entendo, assim, essas zonas, né? Como elas são formadas, eu sei, o senhor falou aí, citou que são antigas, né? Mas em áreas já tão degradadas, né? Por que se permite? Sim, porque você tem, que acontece o seguinte, quando uma empresa ela se instala numa área que já é degradada, ela se compromete em fazer um programa de remediação dessa área. Se ele vai ser cumprido ou não é uma outra história. Eu estou dizendo que é o que está no papel. O que está no papel ela se compromete em fazer um programa de remediação. Por exemplo, a gente vê sempre falando despoluição da Baía de Guanabara. A gente quase não vê falando, não ouve falar da Baía de Sepetiba, né? Mas a gente ouve falar muito da Baía de Guanabara porque tem um apelo, né? Um apelo muito forte pela Baía de Guanabara. O que acontece? É exatamente essa questão do que a gente chama de marketing verde. Então, eu estou contribuindo para a despoluição da Baía de Guanabara. Então, o marketing às vezes, ele é muito forte, né? A propaganda. E aí, então, a Natura sabe fazer isso com muita perfeição. E aí, sim, ela dá um caráter muito ecológico para a atuação dela. Eu estou falando da Natura porque é um exemplo mais próximo que eu tenho. Então, a questão é que a justiça ela tem que ser provocada, entendeu? Como que ela é provocada? Quando alguém faz uma denúncia. Se a denúncia não aparecer, ou se algo muito gritante não acontecer, o barco vai continuar rolando, a degradação vai continuar acontecendo, os pescadores vão encontrar cada vez menos peixe para poder pescar, porque a Baía de Sepetiba está completamente degradada, e a sorte que a Baía, embora a gente chame de Baía, cabe aqui a gente fazer uma correção, embora a gente chame de Baía, tanto Sepetiba quanto a Guanabara, na verdade, elas são estuários, tá? Então, você tem como recuperar isso, pelo fato de elas serem estuários, você tem troca de água por causa da maré,
Então você tem a mistura da água que vem do continente com a água que vem do oceano, você tem uma oxigenação dessa água, então você consegue recuperar naturalmente, basta que você não polui mais, não polua No mais. nosso caso, é pior cada restinga, né? Sim, aí é complicado, por causa da restinga. A restinga, cara, na verdade, assim, a restinga ela é o pulmão ali daquela área. Então, a restinga da Marambaia, ela é exatamente onde acontece a reprodução de vários tipos de espécies. Se ela morrer, o restante todo do entorno dela tende a acabar também. Ainda bem que é uma zona proibida, né? Militarizada. Sim, é uma área de proteção, é uma área de proteção. Tá ok, professor. Te agradeço aí. Uma boa noite, sucesso. Ainda Boa mais. noite, meu amigo. Deus abençoe aí. Boa noite, turma. Obrigada, Walber. Obrigada, Rafael. Realmente, né, são questões que a gente precisa estar muito atento enquanto cidadão, né? E futuramente aí, vocês, no caso, enquanto futuros profissionais da área, né? Mais alguém, pessoal? Última chance, hein? Eu vi que a Patrícia estava com a mão levantada, só não sei se ela não tinha baixado ou se ela queria falar mais alguma coisa. Quer falar mais alguma coisa, Patrícia? Não, era sobre... É que eu olhei a hora agora e falei, Senhor, se eu puxar algum assunto, a gente termina a aula só meia-noite. Mas é que o professor Rafael falou sobre ESG, e aí, como eu tenho uma opinião, né? Aí eu não escuto... eu não sei se ele deu a opinião dele, ele só falou assim por cima, e a gente está estudando agora, eu estou no 3º semestre, e está falando muito sobre ESG demais. Bom, vem falando desde o início, desde do ano passado, mas agora parece que ficou um assunto que está muito em pauta, e a minha opinião sobre o assunto, e eu gostaria de saber qual que é o posicionamento do professor Rafael sobre o ESG, que eu vejo que a solução não é só contratar profissionais especialistas no assunto para que botem em prática, né? Eu acho que você tem que trabalhar com ali o núcleo da empresa, o gestor da empresa, um acionista da empresa. Aquilo ali tem que fazer parte da base da empresa, tem que virar um propósito, né? Não sei uma maneira melhor de explicar, é como se fosse assim, o propósito da empresa é trabalhar com aquilo ali, não colocando somente como vou contratar a melhor pessoa que entende melhor sobre isso para fazer essa implantação dessa política ambiental, e fica uma coisa mecanizada. Quando passa a ser, você está fazendo aquilo porque você acredita, não sei se essa minha visão do ESG está correta. Eu acho que quando a gente acredita naquilo ali que a gente está fazendo, a gente acredita que está fazendo o caminho certo, não porque eu estou... Lógico que é porque eu estou recebendo também, mas é um propósito de vida, assim, né? Vamos dizer. Gostaria só de saber o posicionamento do professor Rafael sobre ESG. Bom, eu tenho algumas opiniões que elas são muito fortes, né? Eu até evito um pouco falar sobre elas. Mas aqui eu vou me permitir falar um pouco com vocês, porque eu estou lidando com futuros colegas. Eu, Rafael, particularmente, eu acredito muito em ecoeficiência. O que é a ecoeficiência? Eu tenho uma determinada área que eu vou trabalhar ela, por exemplo, plantação de milho. Tenho lá 100 hectares. Ao invés de eu degradar aquela área em 10 anos, eu vou degradar aquela área em 200 anos. Eu vou demorar mais tempo, porque eu vou implantar ali processos que vão minimizar impactos que diminuiriam a vida útil daquele solo. Até aí, beleza. Quando a gente fala de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de ESG,
a gente está mexendo com questões econômicas. E é aí que mora o grande problema. Porque enquanto a gente tiver uma mentalidade muito capitalista do lucro, as questões ambientais elas vão ficar um pouco de lado. Então, por exemplo, a gente falou do mundo corporativo aqui agora, né? Uma empresa. Você tem uma empresa lá, você tem a empresa, e aí você tem o seu processo produtivo Vou botar um exemplo aqui. Você tem uma fábrica de calça jeans, tá? Calça jeans, de maneira geral, você consome bastante água na sua produção. E aí você tem um problema na sua estação de tratamento e você tem um problema na sua linha de produção. Aonde você acha que você vai empregar o seu único profissional que sabe fazer a manutenção dos dois? A tendência natural é você pegar esse profissional e colocar ele na linha de produção, para ele fazer a manutenção na linha de produção, e você, por enquanto, você vai segurar lá na estação de tratamento, vai deixar passar um pouco do efluente fora dos parâmetros, e aí depois você manda esse profissional para lá, para depois você fazer essa manutenção que tem lá. Então, o mundo corporativo ele funciona mais ou menos assim. A gente tem hoje uma questão, um ambiente melhor ambientalmente? Tem. Hoje a gente tem licenciamento ambiental. Hoje, pelo menos nas empresas, a gente discute a questão do ESG, da sustentabilidade. Antigamente isso passava nem na porta. Então, a gente vê uma melhoria, mas essa melhoria ela não vai acontecer de uma hora para outra, né? A gente não vai sair do 0 ao 100 de uma hora para outra. Hoje a gente tem, cara, auditoria ambiental acontecendo. Eu sou perito judicial cadastrado no Tribunal de Justiça. Então, às vezes eu recebo lá do juiz petições para poder fazer perícia de crime ambiental, cara, porque ele vai julgar uma causa de crime ambiental. Então, isso, se a gente pensar nisso 30, 40 anos atrás, cara, isso esquece, era impacto ambiental direto. Então, a gente tem uma melhoria, só que ela o passo que a gente dá hoje, ele é muito pequeno para a urgência ambiental que a gente está vivenciando. Então, a gente precisa acelerar esse passo, mas é melhor dar 1, 2 passos do que você ficar parado no lugar. A questão do ESG é uma questão que quando a gente coloca a questão corporativa, a tendência é você ter essa mudança de cima para baixo. Só que a gente esbarra na questão econômica de novo, né? É de cima para baixo, mas o acionista ele quer retirar lá no final do mês a cota dele. Então, mas ela tende a ser uma questão que vai de cima para baixo. É um processo longo, mas eu tenho fé de que a gente vai chegar lá. Bom? Rafael, obrigada. Acho Obrigada, que foi, né, Rafael, Patrícia? Esclarecedor. Pô, e concordo com o Rafael. Olha, se as opiniões fortes do Rafael são essas, Rafael já está com uma companheira aí do lado, porque eu também sou dessas. Gosto de opinião forte e levar para frente, porque se é o que a gente acredita, então você está estudando para quê? Eu estou estudando para quê? Eu quero a melhoria para quê? Assim, lógico que conhecimento, eu gosto muito de conhecimento, de saber, de entender o que eu estou estudando, mas eu estou estudando muito por amor, porque eu gosto mesmo. É um assunto que me interessa, que é por amor que eu faço. Então, eu acho que isso daí já vale, assim, aquela força de quase 100%, né? Então, tem a parte financeira? Lógico que tem, porque a gente precisa para sobreviver, né? A gente não sobrevive de sol, água e luz, né? Você precisa do dinheiro, infelizmente. A gente precisa. A gente tem que botar a cara a tapa aí e sair para trabalhar. Mas o meio ambiente é uma questão que qualquer assunto relacionado a meio ambiente, eu sou apaixonada, e pessoas que se posicionam fortemente e, enfim, são pessoas que eu admiro muito. Rafael, com certeza vou estar te seguindo aí, vou estar vendo aí as suas postagens, vou estar vendo tudo que você coloca aí, se você puder divulgar a sua rede social, para a gente estar vendo aí melhor o seu trabalho. Eu, pelo menos, que não conheço, estou te conhecendo agora, e se você puder disponibilizar, eu vou ficar bem satisfeita. Boa noite aí a todos. Não, pode sim. Boa noite. Bom, gente, eu acho então que, né, a gente pode encerrar.
porque senão, como a Patrícia falou, a gente fica até meia-noite, porque a gente se empolga mesmo nas discussões, é real, né? A gravação vai ficar disponível depois no meu canal do YouTube, mas eu compartilho o link na sala com vocês. Rafael, já deixo de antemão um convite para participar da nossa Semana de Meio Ambiente, que vai ser em julho. Tá? O foco da nossa Semana do Meio Ambiente nesse semestre vão ser as questões socioambientais, né? Então, acho que tem muito, né, muito a se discutir a respeito. Né? Vai ser um enorme prazer se você estiver com a gente aí nesse momento. Acho que a participação de todos é sempre muito importante, sempre falo aqui da importância, né, dos nossos alunos estarem participando, e eu espero que a gente tenha aí muitas outras oportunidades. Vou deixar, então, você se despedir, você encerrar, tá? Fique à vontade. Bom, agradeço a todos aí pela presença, né? Pelo adiantado da hora, 9h30 da noite, o pessoal tá aí vibrando, cara. Pô, eu gosto muito né? Realmente, eu gosto de estar no meio de pessoas que vibram com a discussão, que gostam de estar debatendo o assunto, a gente cresce. Então, eu agradeço a todos aí a presença e pode contar comigo aí quantas vezes for preciso. Se eu estiver disponível, estarei sempre. Na Semana do Meio Ambiente eu vou me preparar, me programar para estar junto de vocês aí. Muito obrigado. Querendo me passar depois as redes sociais, Sim. Quando eu compartilhar o link da gravação, eu compartilho com eles também. Isso, eu passo. Tá bom? Passo sim. Pessoal, quem não conseguiu fazer inscrição para emissão do certificado, me procurem depois pelos canais que vocês já conhecem, tá? E-mail, Telegram, WhatsApp, para a gente poder resolver essa questão para ninguém ficar sem certificado. Então, acho que é isso, né, gente? Rafael, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso. Queridos, muito bom ter vocês aqui. Bom descanso para vocês também. Nos vemos, então, no próximo encontro. Tá certo. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Luana. Jesus abençoe a todos. Amém. Tchau, Boa noite a pessoal. todos. Boa noite. Bom descanso. Para vocês também.